Olá, bem-vindos ao episódio 12 do Nuvem Talks. Eu sou Maria Marmude, arquiteta, designer de interiores e fundadora da Nuvem Design. Aqui discutimos como a inteligência artificial está transformando os fluxos de trabalho, ampliando a criatividade e redefinindo a forma como projetamos. A cada episódio trazemos conversas inspiradoras com especialistas da área criativa que estão moldando o futuro do design. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a Roberta Berardo. Roberta é sócia na OSPA Place, gêmeo digital para desenvolvimento urbano, atuando na interseção entre dados, software e design, com foco em criar ferramentas inovadoras para o poder público. Seja como tech lead, gerenciando projetos e relação com clientes, ou como engenheira de software focada em dados, na sua missão é desenvolver soluções que empoderem usuários por meio de insights de dados claros e poderosos. Formada em Arquitetura e Urbanismo pela USP, com intercâmbio acadêmico no Instituto Federal de Tecnologia na Suíça, atualmente cursa pós-graduação em Engenharia de Dados pela UFRJ e é professora no Instituto Cidades Responsivas. Em sua trajetória acadêmica e profissional, desenvolveu pesquisas e artigos sobre tecnologia, dados e cidades. Destacam-se projetos premiados como Rastros Urbanos Digitais, visualizando a atividade urbana por meio do Twitter, e Cores no Cinema, visualizando a evolução cromática do cinema, além de palestras em eventos como o Rio Innovation Week, onde apresentou o tema Como a IA pode tornar as cidades mais responsivas. Oi, Roberta, tudo bem? Bem-vinda ao 12º episódio da segunda temporada do Nuvem Talks, temporada 2026. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes de ter você aqui. Muito obrigada pela disponibilidade e pela sua presença. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e muito obrigada por estar fazendo esse trabalho. Eu acho que tem muito medo relacionado... Acho que em relação à inteligência artificial, a gente tem muito animada com o que vê aí, a gente fica muito surpreendido com quais são as possibilidades, mas acho que também vem com muito medo e muita discussão para a gente ter junto, e acho que o mais importante, eu sou muito defensora disso, é a gente realmente discutir, entender qual que é o nosso papel nisso, qual que é o papel da arquitetura urbanismo nesse meio. Então, muito obrigada pelo convite, Maria. De nada, tem um espaço, né? Tem um espaço aberto para refletir no que está acontecendo. Gente, a Roberta Berardo, a nossa convidada de hoje, ela é sócia na OSPA Place. Ela vai explicar um pouquinho melhor. OSPA Place Gêmeo Digital, que também é um conceito que eu gostaria que você explicasse para a gente. A especialização dela é em urbanismo, ela vai falar um pouco sobre a jornada dela. Hoje ela está fazendo pós-graduação em Engenharia de Dados na UFRJ, mas é arquiteta também. E normalmente, Roberta, a gente estava falando sobre isso. Eu começo cada episódio contando a história de como eu conheci o convidado. A gente não se conhece, a gente se conheceu hoje, e a nossa conexão veio através de uma amiga em comum, que tem um projeto em Miami, eu estou baseada em Miami, então a gente teve esse encontro aqui, e você veio extremamente bem recomendada, e também eu estou muito feliz de ter a oportunidade de trazer um convidado que fale sobre a esfera e a disciplina do urbanismo, porque, como eu te falei, a gente tem muitos arquitetos, temos designers de interiores e pessoas trabalhando em outras áreas, mas muitas dúvidas sobre o urbanismo e muito poucas pessoas falando sobre o assunto, ainda mais conectado com inteligência artificial. Então vai ser um prazer essa conversa, estou ansiosa. Eu queria te pedir para começar contando para a gente como foi a sua jornada acadêmica, como que começou o seu interesse por urbanismo e até aqui. Perfeito, muito obrigada, Maria. Bom, eu sou arquiteta urbanista, como você comentou, né? Eu sou formada pela USP, e já durante a graduação eu tinha interesse em trabalhar um pouco com tecnologia, ainda um interesse bem amplo, assim, né? Então eu gostava, sempre gostei muito, eu gostava muito de tecnologia na parte de design, e eu queria entender um pouco mais. E apesar de ser uma formação bem completa ali, a formação da USP, ela não necessariamente estava
dando esse espaço, era muito pontuais os espaços para falar de tecnologia. Eu acho que para expandir um pouco essa fala de tecnologia. E aí, nesse sentido, eu estava procurando, né, essas oportunidades e fui selecionada para fazer um intercâmbio lá na ETH de Zurique, né, no Instituto de Tecnologia da Suíça. Uau. E aí, esse daí foi realmente meu primeiro divisor assim de águas. E eu fui para lá com essa intenção, né? Então, era dentro ali do curso do Master de Arquitetura e Urbanismo, e principalmente de arquitetura, né? Ali naquele momento, mas abordando cidade e o projeto, e o construído e design. Mas eu fui buscando oportunidades de discutir tecnologia nesse contexto. Então, discutir design paramétrico, discutir urbanismo, discutir dados, discutir Uhum. programação mesmo, o que a gente pode discutir em programação, até mesmo tecnologia e programação para o estudo de humanidades. Então, o que que você pode usar nesse sentido, o que que você pode trabalhar. E aí lá, acho que foi meu primeiro grande contato com IA, sem ser um conceito pontual ali que você vê por aí, mas que foi justamente isso foi antes da explosão ali, né, dos grandes modelos de linguagem, que a gente está bem acostumado, mas antes disso eu cheguei lá e eu encontrei muita gente já abordando o assunto, e de diferentes formas, né. Eu tive tanto. Eu fiz uma pesquisa lá, olhando para, por exemplo, como que você pode comparar duas bibliografias e entender correspondências através de IA. Uma bibliografia, por exemplo, do Bernini, que é esse escultor italiano. Então, Sim. como que você pode usar IA nas humanidades para discutir como que era a construção de diferentes bibliografias e como que diferentes autores se mencionavam e se discutiam e como que era essa relação. Desculpa, Ah, só para contextualizar, você claro, isso foi em que ano? Quando você estava eu fazendo fui em 2019. 2019. Tá, legal. Isso. Só para Aí eu entender. fiquei um ano lá. Nossa, muito interessante. E aí, o que foi muito interessante foi essas diferentes abordagens. Então, eu olhei para humanidades, mas eu também fiz uma outra pesquisa que era a Carla Saldanha, eu era assistente dela, né, que era doutoranda, e ela estava estudando como reconhecimento de imagem de satélite pode ajudar a gente na resposta para desastres naturais. Então, era uma análise no sentido de pegar ali uma imagem de como que estava uma certa cidade antes de ter acontecido algum desastre, como que ela mudou, então como que o território mudou a partir do reconhecimento da imagem ali, para entender os diferentes impactos no ambiente urbano de um desastre natural. E a partir disso, a partir dessa base de dados, dessa coleta ali, dessa análise, você conseguir ter um plano de ação para outros tipos de desastres. Então, esse Maravilhoso. foi um Uau. dos olhares. E aí, outros olhares ali no design paramétrico, ou mesmo no fazer projetual. Uhum. A gente tem, pensando ali no nosso histórico de arquitetos urbanistas, uma lógica, às vezes, acho que já está mudando muito, né? Mas por muito tempo a gente teve aquela lógica do arquiteto como esse grande criador, da página de papel em branco e da mão solta de desenho, e Sim. aí aquele ímpeto criador. E aí a provocação de um dos estúdios ali para trabalhar IA nesses contextos é que em vez de projetar do vazio e partir da folha de papel em branco, como que você projeta a partir do tudo? Então, se tudo já foi criado, era essa provocação, como que você olha para tudo e escolhe um assunto e era uma provocação de se cair um meteoro num assunto, como que se aborda isso? Então, se tudo já foi criado, como que a gente pode trabalhar nessa coletânea de informação e nessa coletânea de conhecimento que já foi formado e pensar o projeto a partir disso? Então, era uma discussão que envolvia texto, como que você fala de alguma coisa com texto de outras pessoas, o que que é isso? Então, essa discussão que a gente comentou mais cedo, né, sobre Maravilhoso. autoria, Aham. como que você faz isso? Aí, talvez pensar e escrever seu trabalho a partir de vídeos, imagens e filmes, e construir a partir do todo, né? Então, em vez de começar a partir da folha em branco, a partir do todo. E aí isso, e continuava, né? Como que a gente pode usar o Twitter para entender uma relação com a cidade. Então, por exemplo, eu fiz uma análise ali usando reconhecimento de imagem para identificar no Twitter fachadas, e diferentes tipos de fachadas que apareciam, e aí você pode adicionar uma camada de localização, uma camada de informação. Enfim, queria falar um pouco tudo isso para ter um pouco da dimensão de como foi para mim esse divisor de águas, porque eu Uau. realmente tirei muito proveito de explorar isso lá e realmente mudou, né? Então, uma vez que eu voltei para cá, fiz pesquisa, estudei, fiquei lá um tempo, voltei para cá e eu tinha certeza que eu precisava me empenhar em trabalhar com tecnologia, trabalhar com IA, entender qual que era meu espaço nisso.
E aí eu comecei dentro da faculdade, acho que isso foi muito bom. Eu tentei encontrar os meus espaços com pesquisa, com, com professores específicos, sabiam que tinha espaços, com o TCC, para começar a falar sobre isso. E eu entrei muito pela perspectiva de dados, né? Então a Uhum. gente fala hoje de IA, a base de IA é dados, né? E essa coletando de dados e informações. Só que aí dados não do jeito que a gente está acostumado, talvez, né? Que é a planilha de Excel, mas é dados entender que tudo que a gente está produzindo, então texto é um dado, vídeo é um dado, tudo isso é uma informação, e que a partir disso você começa a construir um modelo, você começa a construir essa narrativa, né? Trabalhar no modelo de IA. Enfim, então eu comecei e voltei aqui com esse impeto ali de trabalhar com dados, e aí trabalhei, fiz alguns projetos com dados no cinema, e aí dados ali comecei a aprofundar e me direcionar para trabalhar ali com urbanismo mesmo, né, que é ali minha formação, e só que de uma forma um pouquinho nova, né? Não necessariamente nova, mas assim, como que realmente a tecnologia podia ser central dessa minha prática. Como que eu era uma urbanista, mas que era uma urbanista que olhava para isso na lente de tecnologia. Só Maravilhoso. um exemplo, o meu trabalho de conclusão de curso. Eu queria explorar o Twitter como uma forma ali de entender dinâmicas da cidade. Então, a gente sabe que o Twitter é um recorte específico, né? Então, são algumas pessoas de certas idades que usam o Twitter, mas ainda assim ele tem uma característica de as pessoas estão falando sobre a cidade, as pessoas estão tweetando de certos lugares da cidade. De manhã Geográfico. elas tweetam de um, à noite elas tweetam de outro. O que que isso quer dizer? A gente consegue entender uma relação de origem e destino. Um bairro, quais são os assuntos que são discutidos no bairro. Tem até algumas coisas muito interessantes, como você começa a explorar da perspectiva da cidade, os dados do Twitter, você começa a ter alguns dados que a gente nem sabe que existem ali, que já são realidades, né? Então, por exemplo, o fato de que você tem a hashtag SP Bom Dia, né? Que são as pessoas que estão fazendo algum tweet para comentar de alguma questão da cidade no jornal. Um acidente, algum Perfeito. tráfico. Você tudo isso, exato. O metrô não tá funcionando aqui ali em Vermelha. E acaba que a gente já tem uma ferramenta muito rica de informação que a gente não está usando para informar o urbanismo. Sim. Então, para informar políticas públicas, para entender o que está acontecendo na cidade de uma forma mais rápida, né? Porque o que a gente tem hoje em práticas de pesquisa, a gente tem várias práticas muito importantes, mas você pegar como comparação o censo é uma pesquisa que acontece de 10 em 10 anos, na última vez até em 12 anos, né? Até a gente ter acesso a esses resultados. E que a gente precisa olhar para algumas outras formas mais rápidas, mais Uhum. velozes de entender o que está acontecendo na cidade. E aí, no trabalho de conclusão de curso ali, eu realmente explorei isso, então explorei como que o Twitter poderia informar, e um pouco de quais são as dinâmicas de uma rede social e como que elas podem informar as dinâmicas da cidade, o que tem de interessante. E aí você consegue perceber um monte de coisa, você consegue entender esses hubs de comércio e de vida e de realmente movimento pelos dados do Twitter. Então você vê a Avenida Paulista, hoje diz que tem mais tweets que são geolocalizados naquela região, no 7 de setembro, na parada gay, nas eleições, então você entende pelo dado essas dinâmicas que a gente já sabe, que evidentemente, né, a gente sabe que a Paulista tem esse caráter de manifestações e de Sim. movimentações, mas Super. ali você conseguir ter uma dimensão no dado nisso expande essas possibilidades. Então foi um pouco dessa exploração. Uau, muito interessante. Não, assim, não só essa parte eu acho que são dois assuntos que às vezes passam inexplorados, né, no reino de arquitetura, assim, de forma mais superficial, que é a exploração da base de dados e o olhar para a tecnologia, mas por um lado mais teórico também, né? Então, são duas coisas que me fascinam muito. E eu acho que esse momento em que a gente está é super importante, esse uso, né? O uso dos dados, que são dados que muitas vezes já estão lá Super. disponíveis de uso público e inutilizados, por exemplo. Acabei de lembrar com a sua fala. Eu tive ano passado numa feira de hospitalidade em Nova York, design e hospitalidade em Nova York, e tinha uma arquiteta do escritório HKS, e ela falando exatamente sobre isso, como que você pode melhorar o design, deixar o design mais inclusivo, usando base de dados como os reviews de espaços de hospitalidade. E eu fiquei assim, what?
Ah, como assim? E é isso, né? Esses dados estão todos lá, a luz está ruim, o garçom demorou demais. E como que você coleta esses dados e analisa esses dados até que isso vire uma informação que vai impactar na sua decisão de design? É incrível, eu acho fascinante. Não, perfeito, é exatamente isso. Tem muita informação que já existe ali. E você vê alguns ramos, né, principalmente no ramo de tecnologia, dessas startups ali, a gente vê eles tirando muito proveito desses usos, tendo muitas compreensões de realmente como que as pessoas estão usando que seja um aplicativo, e a gente não está tirando proveito dessas mesmas práticas, desses mesmos dados que já existem, né? Inclusive, essas empresas até fazem um ótimo, por exemplo, o Uber mesmo, eles têm uns dados sobre mobilidade urbana que são muito relevantes, e que eu vejo Mas, muito pouco a gente, como arquiteto urbanista, tirando proveito disso. uhum, E que tem. Acho que uma coisa que para mim foi muito legal e foi muito essencial, porque eu tinha essa visão e eu consegui estruturar muito melhor com esse meu processo ali de entrar na tecnologia, que existe a visão da tecnologia da programação, que é um assunto que a gente vai falar bastante hoje, como essa área técnica das exatas, e que as áreas criativas e as áreas do design, elas são muito separadas. Então, quando você tem uma ferramenta que nem IA, que mistura esses dois assuntos, gera muito debate, gera muita discussão. Ou quando você quer falar de programação, você quer falar de dados. Ah, dados não é para mim, matemática, programação, Python uhum. não é para mim. Mas eu acho que a gente está perdendo muita oportunidade relevante. E aí, enfim, a IA vai ajudar a gente acho que diminuir um pouco essa distância, começar a facilitar que a gente traga os dados para esse tipo de discussão, que é um pouco que hoje profissionalmente eu faço, né? Então, Maravilhoso. continuando ali na graduação, eu já na graduação, é, eu fui basicamente a primeira contratada ali da Oscar Place, que eu vou comentar um pouco mais aqui com vocês. Uhum. E aí, com isso, eu consegui entrar de vez nesse caminho de tecnologia, de AI e urbanismo, e falar um pouco disso no contexto de cidades. Era exatamente o que eu queria perguntar agora. O que que você está trabalhando atualmente? Como que você atua na OSPA? Explica para a gente o que que é a OSPA. E Perfeito. me parece que tem várias vertentes, né? Várias As ramificações verticais ali, várias. da empresa. Então, exatamente, eu trabalho no Grupo OSPA, especificamente numa empresa do Grupo OSPA, que é a OSPA Place. E o que é esse Grupo OSPA, né? Então, nasce há 20 anos atrás a OSPA Arquitetura, e das demandas, das questões que foram evidenciando como um escritório de arquitetura, foram nascendo outras empresas, né? Então, um dos questionamentos enquanto arquitetura era sobre capital, né? Então, como que a gente consegue capital para realmente construir uma boa arquitetura? Como que a gente realmente viabiliza isso? É, Você tem corporação, você tem as formas mais tradicionais, mas existem outras formas da gente falar sobre arquitetura boa, existem outras formas de a gente capitalizar projetos e gerar um desenvolvimento na cidade. E aí disso nasce a OSPA Capital, que tem essa plataforma de crowdfunding que é a Urbime, que permite você, como investidor físico, investir ali num imóvel, numa incorporação, num desenvolvimento, para ele ser construído e vai se desenvolvendo, né? Hoje em dia é mais focado em investidores institucionais, para justamente conseguir viabilizar e que a gente realmente consiga evoluir o desenvolvimento das cidades. Então, qual que é o fluxo do investidor, qual que é o fluxo ali, como você conecta as partes para realmente viabilizar negócios imobiliários. E aí, então, a OSPA vai se desenvolvendo nesse sentido, né? Encontra um problema e vai tentando solucionar através de uma empresa. Então, outro problema foi essa instrumentalização. Hoje, eu comentei ali no ensino de arquitetura, eu tive um excelente ensino de arquitetura ali na universidade, mas, por exemplo, eu não vi tanto de mercado imobiliário, eu não vi tanto eu vi muito de urbanismo, mas, por exemplo, não vi tanto de dados no urbanismo. Tem muitas Uhum. pesquisas, tem vários polos muito interessantes, mas nem sempre você vai ter acesso a essa informação. E mesmo a arquitetura, né? A gente quer profissionais muito sérios, a gente quer dar mais instrução. Então, nesse sentido, na vontade de instrumentalizar, entender que existe um espaço ali para instrumentalizar as pessoas, para criar cidades mais interessantes, cidades mais responsivas, nasceu o Instituto Cidades Responsivas, que é tanto essa ala de escola, de educação, quanto uma consultoria. Então, eles discutem muito a prática, o que que a gente pode instrumentalizar o arquiteto, o que que a gente pode instrumentalizar o urbanista para lidar com a cidade atual e entender esse movimento, essa velocidade atual da cidade e como você atua nisso. E um dos outros aspectos era justamente a cidade e a tecnologia, mas num contexto de
Hoje em dia, a linda prática tem muito do manual, prática de arquitetura e urbanismo tem muito do manual. A gente sabe que tem esses dados, a gente sabe que tem essas informações, mas ainda assim, se você quer construir uma nova cidade, você precisa ler um plano diretor. O plano diretor é um documento complexo, é um documento que não é simples, não é nada padronizado entre diferentes cidades. Eu vou até comentar um pouco do meu trabalho, mas às vezes a própria prefeitura teve uma lei que em algum momento mudou tal linha, tal artigo, e aí essas coisas não estão tão bem claras e mapeadas para o cidadão, né? Senão, às vezes, nem para um arquiteto, imagina para um cidadão que só quer construir uma padaria ali, enfim. Então, tinha um problema real, porque tecnologia era uma abordagem que poderia ser muito interessante para entender a cidade. E aí, nisso, nasce a Aspa Place, que é esse GM Digital para Desenvolvimento Urbano, em que o objetivo é ajudar governos e empresas, grandes empresas, assim, ou pequenas empresas, todo mundo que está construindo na cidade, todo mundo que está fazendo alguma coisa na cidade, ajudar essas pessoas a entender, analisar e simular o que, que pode ser do nosso espaço construído, como que é a realidade, começar a entender o urbanismo como uma prática que vem ali dos dados, é data-driven, e vem e usa a tecnologia a favor. E aí, nela, é, Explica pode pra falar, gente o que é o gêmeo digital. perfeito. Então, o gênero digital é essa lógica de você não pode começar, ou pelo menos não é ideal que você comece a projetar e comece a olhar e comece a fazer políticas públicas sem entender necessariamente qual que é a realidade da sua cidade, qual que é a realidade, qual que é a situação atual, e para isso você conseguir avançar. Então, se você quer falar de simulação, se você quer falar de dizer, análise, qual que é o futuro da minha cidade, é muito importante que você saia de um ponto de partida de realmente de compreensão qual que é a realidade, o que que a gente pode fazer. Então, a Uhum. gente fala pilares, né, de entender a cidade, que é sobre o plano diretor, é sobre legislação, porque ele é muito determinante, né? A legislação é muito determinante de qual que é o futuro da cidade, o que, que vai acontecer naquela cidade e para qual caminho ela está se desenvolvendo. A coluna ali de análise, então vamos entender tanto do ponto de vista de um cidadão, eu sou um cidadão que quer construir uma padaria, eu sou uma incorporadora que quer fazer um prédio, quer entender qual que é a demanda para um certo tipo de produto imobiliário, o que, que faz sentido. E eu quero entender a cidade, como que a gente pode dar os recursos e a ferramenta e a tecnologia para isso. E se eu sou o governo, eu preciso entender o que está acontecendo ali na minha cidade, tanto para mim, para entender quais são as políticas públicas, quais são os investimentos que fazem sentido, o que, que é o governo ele sofre muito de, às vezes, pouco recurso ou pouca facilidade de priorizar, porque são tantas questões, né, que a gente tem que discutir na cidade. Então, realmente, o que que eu posso fazer? Quais são realmente os problemas na cidade que eu posso implementar e entender essa leitura? E aí, por fim, a outra coluna ali, né, a outra vertical, é simular. Então, entender para onde a cidade está indo. Se eu for revisar um plano diretor, o que que vai acontecer? Se eu escolher um CA4, se eu escolher um CA2, o que, que são as consequências? Se eu aumentar o IPTU, o que, que isso acontece? Se eu fizer uma operação urbana, o que acontece? É simular essa fissão. Então, esse gêmeo digital, ele é um contexto bem amplo, acho que tem gêmeos digitais que são essas réplicas precisas da cidade. A gente fala muito de gêmeo digital de prédios, mas acho que a gente tem uma visão um pouco mais ampla do gêmeo digital, que é dentro do nosso contexto brasileiro, das nossas informações de um município pequeno, de um município de 50 mil habitantes. A gente, por exemplo, trabalha com Xangri-Lá, com a prefeitura de Xangri-Lá. É um município de, eu acho que 50 mil habitantes, talvez eu esteja errado com essa informação, mas mais ou menos isso, mas que na época de temporada enche de gente, cria toda uma outra dinâmica, e tem uma questão ali com a relação do mar. Então, essa daqui é uma cidade que não tinha todos os dados e não sabe exatamente qual que é a altura de uma edificação que tem ali. Com o que a gente tem, com a nossa realidade brasileira, o que, que a gente tem de informação e de outros métodos, né? Não necessariamente o dado aberto, já consolidado. O que, que a gente pode usar a tecnologia para ter dados novos e incrementar isso? E a partir disso construir uma compreensão do que é a cidade hoje, do que a cidade pode ser. Então, é um pouco ali da nossa visão de gêmeo digital. Para além ali só de uma cópia ali da cidade, mas para essa noção ali de como que você entende agora para projetar para o futuro. Então, assim, tentando entender um pouco sobre a OSPA Place, que é essa vertical que você disse que trabalha na OSPA, e o seu trabalho dentro da OSPA, sempre teve conectado com inteligência artificial desde o início, ou você implementou depois? Como que foi o seu primeiro contato com inteligência artificial e como que você trouxe isso? Você já trouxe essa experiência para a OSPA desde o início ou você implementou? Me fala um pouco sobre esse contato. Perfeito. Atualmente,
Na nossa Place eu trabalho como coordenadora de tecnologia, né? Então, ele Tech Lead. Uhum. E entrei ali como estagiária, então fui entendendo um pouco, porque no comecinho eram só 3 pessoas da vertical especificamente, entendendo o produto, entendendo o que a gente queria, quais eram os propósitos, e a gente foi crescendo. E hoje, principalmente, a gente trabalha com o governo, a gente é o DGM digital de uma prefeitura, a gente é principalmente uma GovTech, e com empresas que querem criar sistemas personalizados para entender os seus dados e os dados que a gente pode trazer para eles, tantos dados abertos, tantos dados que a gente produz, tantos dados com IA, e eu já vou falar um pouquinho sobre isso, Uhum. para criar essas bases ali de governo. E aí, então, eu trabalho como coordenadora e, em termos de um trabalho mais técnico, eu sou engenheira de dados. Então, meu trabalho é realmente pipeline de dados. Dados, de novo, com esse contexto muito amplo. A gente trabalha planos diretores também como dados. A gente trabalha dados públicos, dados de empresas terceiras, gerados com inteligência artificial, que eu vou comentar. Então, a gente já nasce com tecnologia como perspectiva, né? Então, a gente é uma empresa de tecnologia, uma startup de tecnologia. Então, desde o começo, a gente discutia IA e fazia algumas pesquisas, né? Então, por exemplo, no urbanismo, um dos usos que é muito importante de IA é a área de computação visual, né? Então, Uhum. quando a gente... computação ali no sentido de você entender uma imagem, o que que ela significa, quais são as características dela. Então, hoje em dia, quando que a gente coloca uma imagem ali no ChatGPT e perguntar o que está escrito, quais são as características, qual é o tamanho dessa planta, ou alguma coisa assim, é tudo dessa área. E essa é uma área que é muito relevante para o urbanismo. Por Uhum. quê? Porque a gente tem um recurso muito significativo que são as imagens de satélite. E tem até uma empresa chamada Clay que eles falam, diferente de, por exemplo, uma imagem, qualquer coisa pode ser uma imagem, mas a Terra e o mundo ali, né, ele tem algumas regras específicas. Então, uma floresta, ela não vai ser azul, ela vai ser verde. Então, com essas informações, como que é um rio, quais são as características de um rio, com esse histórico de dados de satélite, e aí você consegue colocar uma camada de inteligência artificial em cima e começar a reconhecer isso. Então, começar a reconhecer qual que é a o desenho ali de um prédio, qual que é o rio, como que está o desmatamento nesse histórico de dados. Então, esse reconhecimento de imagens, que é uma das áreas mais importantes ali da inteligência artificial, é alguma coisa que a gente traz bastante no nosso dia a dia. Então, olhar para dado, não só da perspectiva. Um exemplo disso muito claro é que, por exemplo, é difícil uma prefeitura conseguir ter controle e acompanhar como que está o desenvolvimento da cidade no sentido de quantos prédios tem na cidade, qual que é a altura da cidade. A Aham. gente tem essas informações, mas a gente não tem isso como uma base de informações de dados. Então, entender para qual caminho está indo é um pouco mais empírico. Só que se você, por exemplo, usa dados aí do WRF, de satélite e de lidar, né, que são esses dados que o satélite consegue entender, né, as diferentes alturas, junta isso com uma identificação e reconhecimento de imagem de uma planta, você consegue ter uma noção de ano a ano, às vezes até se você compra esses dados de mês a mês, de como Uhum. que estão essas edificações ali na cidade. Então, você consegue utilizar a inteligência artificial como esse reconhecimento de padrões. E padrões ali, que é a cidade. Então, você tem dados que antes não existiam. Eu quero entender qual que é o corte daquele rio, ou como que aquele rio, o desenho daquele rio mudou com o tempo. Você também pode usar a inteligência artificial nesse sentido. Então, esses é acho que um dos primeiros contatos que a gente teve quando a gente queria começar a trabalhar com isso. Outros tipos de análise que a gente faz, a gente tem, ali um pouco mais para frente, posso falar dos nossos produtos realmente, né, que estão saindo, que as prefeituras estão usando, mas a gente sempre chegou fazendo várias explorações. E uma delas é, por exemplo, um dos grandes desafios é a aprovação de projetos, né? É um Certo. desafio que a gente tem, porque é um processo moroso, e é importante a garantia de que a legislação está sendo seguida, mas hoje é um processo que fica muito num gargalo ali de uma pessoa na prefeitura, então várias pessoas na prefeitura que têm que trabalhar nisso. Não é um processo que é automatizado de forma alguma. Você tem o BIM ali aparecendo, que pode ser uma oportunidade interessante, mas ainda muitas prefeituras trabalham com a uma planta mesmo, com isso que é usado para provar. E o que, que você pode fazer para transformar esse processo? Porque se você consegue auxiliar ali a prefeitura a trabalhar com esses dados, a provar mais fácil, mais facilmente e mais rápido, você consegue liberar ali verba e estrutura da prefeitura para trabalhar em projetos que são mais relevantes, que tem ali um,
um efeito para a cidade muito relevante. Alta demanda, muita Então, distância. Uhum. exato. A gente é nesse sentido, a eficiência da prefeitura para conseguir trabalhar nos principais projetos ali para a cidade. E aí, nesse sentido, a gente fez muitas explorações, né, que a gente ainda trabalha ali, mais como uma prova de conceito. Pegar uma planta, um PDF, e a partir disso você bater com um plano diretor e com a legislação e entender se aquela planta que está sendo enviada, ela realmente está batendo ou não está batendo com a legislação. Uhum. Quando chegar ali pro técnico da prefeitura, ele já sabe, ele já tem um caminhamento atrás, aqui não está batendo, não está batendo. Isso dá uma velocidade muito interessante para a Uau, prefeitura. é incrível. Só a leitura, porque essa coisa de aprovação assim, é um dos temas que são mais abordados no nosso grupo de estudos, né? Então, Ótimo. como fazer essa análise de dados? Existe essa possibilidade da leitura da planta, que também é um pouco desafiador, dependendo da IA que você está utilizando. E isso é, assim, impressionante. Se você coloca uma ferramenta que consegue fazer essa leitura mais automatizada para um funcionário que está fazendo a aprovação de quantos projetos, né? Enfim, é uma demanda muito alta e realmente é muito moroso, muito tempo, né, para fazer análise de cada aspecto do projeto, dependendo do empreendimento, gigantes, tem, né, projetos gigantes, a gente pensa, uma casa, uma aprovação de uma casa, mas tem projetos que são imensos, são complexos, né, então, imagino que seja muito, muito interessante isso, né, de criar essas ferramentas e disponibilizar essas ferramentas para o governo. Super. E nesse sentido, né, a legislação é um dos grandes assuntos que a gente discute. Uhum. Então, quando a gente, como eu estava comentando, né, nossa visão de gêmeo digital, esse gêmeo digital, um dos aspectos que a gente foca mais é justamente o plano diretor e como que você, num clique, num certo lote ali da cidade, você consegue entender realmente toda a legislação que se aplica para aquele lote. Então, em vez de você ler, você vê um zoneamento, né? Então, você entra no site da prefeitura, procura o zoneamento. Essa é uma das etapas. Ah, eu sei que eu estou numa zona zero. Aí você tem que entrar na prefeitura, pegar uma tabela e encontrar o índice, né? Então, a tabela de índice. Tá bom, meu índice é 4 aqui. Aí, dependendo do tipo de unidade de projeto que você vai fazer, um projeto comercial, um projeto residencial, talvez uma HIS, tá bom. Então, você tem esse CA, mas aí você tem umas características um pouquinho diferentes de como que você quer, por exemplo, pagar outorga para alcançar um CA máximo. Tá bom, então você também tem que ver isso. E aí, sem querer, você não viu, mas você descobriu que depois de você estar já avançando no projeto, que você estava perto do Parque Ibirapuera. Talvez você não conhece tanto ali a região, mas o Parque você, né, tá fazendo eu sou de São Paulo, tô fazendo um projeto em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, fazendo um projeto de São Paulo, que inclusive é um caso real ali da Parque Ibirapuera bem no comecinho, assim, que foi fazer um projeto em São Paulo e não sabia do envoltório do Parque Ibirapuera em relação às alturas, a diferença que cidade é altura. Ou está perto do aeroporto, isso muda a dimensão do que você pode construir. E aí, existe uma lei bem pequenininha ali, lá no plano diretor, que fala que se na rua X e Y você não pode construir, e aí tem uma vila ali perto que você tem que ter um raio de 20 metros para você poder construir. E, e aí, o que que você faz com tudo isso, né? Então, é claro que a gente, como arquiteta, a gente está acostumado a fazer isso, mas não é o nosso, né, não é o core do que a gente quer fazer, do que a gente quer trabalhar, e muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender todas essas camadas, principalmente se você está atuando numa nova cidade. E falando do lado de uma prefeitura, por exemplo, se você quer atrair investidor, você quer atrair uma corporação, ou você quer dar as ferramentas para alguém construir uma padaria, construir, fazer um novo comércio, fazer uma inovação, e você quer que a cidade tenha bons frutos, você quer que as pessoas entendam isso. Então, a gente está. Hoje, os nossos produtos com prefeituras, Xangri-Lá, Rio Verde, Itajaí, BH também é um pouquinho diferente, mas também a gente está em BH. É muito de você clicar no lote e já ter essa construção de todas as informações que aplicam naquele lote, toda aquela legislação. É sobre facilitar a compreensão e simplificar o complexo. A gente fala muito disso, e a IA fala muito disso também. Como que você pode simplificar o complexo? Legal. Partindo ali do ponto da legislação, a gente começa também a trabalhar com IA para esses textos, para a legislação, e
e discutir um pouco sobre isso também. Então, na prática, quem são seus clientes? São mais os governos ou você tem clientes privados, por exemplo? Vocês têm os dois lados? Os dois lados, é B2G e B2B. Empreendedores, empreendimentos, vamos supor, eu sou uma investidora, faço parte de um grupo de investimento, estou querendo fazer um empreendimento numa cidade, vocês dão assistência para isso? E seria em quais cidades que vocês atuam? Ou seriam todas as cidades do Brasil? Qual que é a amplitude dessa atuação? Assim, muita curiosidade, porque você falou de alguns workflows possíveis, mas eu imagino que ter acesso a esse tipo de tecnologia e esse tipo de informação já analisada e com mais agilidade é do interesse comum de todas as pessoas que estão ou desenvolvendo um projeto ou aprovando um projeto, né? Perfeito. A gente trabalha com B2G e B2B, e no caso das prefeituras, o que a gente faz, a gente trabalha tanto como software, então a gente não trabalha tanto como consultoria, a gente trabalha como software e serviço. E serviço no sentido de compilar as bases de dados que são relevantes, são importantes, ou bases de dados novas. Então, se você é uma prefeitura, nossos produtos, em geral, eles são focados no cidadão. Então, na prefeitura, oferecer esse tipo de serviço para o cidadão. Então, hoje em Xangri-Lá, você pode clicar em qualquer lote ali de Xangri-Lá e fazer esse mapeamento e essa leitura. Legal. Em Belo Horizonte, por exemplo, já tem uma outra abordagem. Em Belo Horizonte, o produto é focado em você entender onde é o melhor lugar para você colocar a sua empresa. Então, Belo Horizonte tinha uma situação ali de que estavam perdendo um pouco de investidores. Investidores, eu quero dizer, investidores em qualquer escala, né? Investidores, alguém que quer empreender na cidade, qualquer que seja a escala. E eles estavam perdendo um pouco disso para as cidades em volta, eles queriam atrair, e eles tinham várias dúvidas. Então, alguém que queria fazer uma escola de inglês não sabia exatamente onde podia fazer. É uma legislação complexa em termos de usos permitidos. Então, o que a gente tem? A gente tem essas duas camadas. A gente tem a camada do que você pode fazer e do que é interessante fazer. Ah, essa região é uma região que tem muita padaria, talvez não seja tão interessante. Essa Uau! região você pode fazer uma padaria, mas também é residencial. Ah, tá bom, então a gente está falando de alguma coisa interessante aqui. Então, você ter essa leitura e Uma a própria, sobreposição, né? e a própria prefeitura poder oferecer isso para o cidadão de forma gratuita. Olhando ali para o mercado privado, a gente tem clientes que são incorporadoras, clientes que são gestoras de ativos, imobiliários, e que eles querem um produto. A gente cria uma plataforma específica para eles, né? Então, white label ali. Então, por exemplo, é um caso que a gente tem de uma incorporadora que desenvolveu um sistema de pontuação para lotes em São Paulo. Então, eles sabem que para eles lotes são interessantes quando eles têm um CA acima de 2 ou um CA de 4, que não está que a metragem é acima de 500 metros quadrados, está próximo de lotes parecidos com esse, que está em operação urbana também é interessante. E a partir disso a gente desenvolveu um sistema de pontuação e eles abrem o mapa e toda a cidade de São Paulo está mapeada com esse sistema de pontuação. E aí, outras a gente pegou os ativos que eles têm, então, quais são todos os imóveis que a gente já pesquisou. Então, todos os imóveis do Brasil inteiro, na dimensão do Brasil inteiro, nesse caso, em que a gente já pesquisou alguma coisa. Tá bom. Ah, então qual que é o uso do solo? Então, é uma gestora de tanto fazendas quanto tem um terreno para incorporação. Então, como que você lida com esses dois dados? Ah, então qual que é o uso do solo? Aquele é um uso do solo urbano? Ou é uma plantação de café? Ou é uma plantação de cana? Ah, então quando for vender isso, eu posso falar, ah, esse daqui está numa altitude alta, porque tem o dado de altitude. Então, esse daqui está numa altitude alta, a gente fez um negócio há 2 anos atrás que estava mais ou menos com um metro quadrado para o terreno de 60, 70, não tem nenhuma tem tantos hectares, uma fazenda aqui perto, tá bom, então a gente pode comercializar e falar sobre esse assunto aqui. Então, é realmente sobre instrumentalizar tanto o cidadão, ali no caso das prefeituras, quanto essas empresas. E você perguntou em quais cidades a gente está, né? Uhum. Então, a gente tem uma plataforma que é aberta, então que as pessoas podem acessar, e ela, então, além do que eu comentei, né, que a prefeitura oferece mesmo, a gente tem meio que o início, um gostinho do que a gente pode fazer, que é São Paulo, Porto Alegre, Recife,
Novo Hamburgo e São Leopoldo são cidades que a gente tem e a pessoa já pode ter um gostinho disso. Aí com prefeituras é Xangri-Lá, BH, a gente vai entrar aqui em Maceió, estamos trabalhando em Maceió num projeto Uau! da Prefeitura de Maceió. E esse da Prefeitura de Maceió é bem interessante. É tanto esse mapeamento do plano diretor, quanto como eu comentei, né? Uma das escalas do Gêmeo Digital é simular o futuro. Então, eles querem não só como que está o plano diretor agora para o cidadão, mas entender que o plano diretor novo, que eles acabaram de renovar, vai afetar na cidade ali no tempo. Então, é isso. Então, um pouquinho nisso tudo a gente trabalha ali com IA e com essas tecnologias, mas a gente tem algumas cidades e a ideia é sempre crescendo e aumentando, mas em geral a gente entra numa nova cidade a partir de algum contrato, atualmente. Maravilhoso. Deve ser muito satisfatório, né? Trabalhar contribuindo para a interpretação desses dados para cidades em termos de governos, é realmente assim, contribuir com a população que está interessada em investir, que quer entender sobre essa informação sobre as cidades e realmente da forma como as coisas aconteciam antes dessa possibilidade com o uso de ferramentas tecnológicas e de inteligência artificial, era um processo muito moroso e muito despendia muito tempo, né? Em termos de ferramentas e do uso de ferramentas que vocês têm dentro da OSPA Place, vocês desenvolvem as próprias ferramentas ou vocês usam plataformas que são conhecidas, plataformas de urbanismo que já existem? Como é que é essa coisa? Vocês têm como é que é o ambiente de ferramentas que vocês utilizam? Claro. A gente tem um pouquinho de tudo. Aham. Então, a gente tem. Vou separar aqui em dois para a gente entender um pouco mais. Então, a gente tem as ferramentas que a gente usa no nosso desenvolvimento, no nosso dia a dia. Uhum. E a gente tem as ferramentas que a gente usa, que a gente oferece como um produto, né? Então, Uhum. por exemplo, acho que uma das ferramentas que a gente tem é a gente mapeia esses planos diretores e a gente permite você conversar com esses planos diretores e entender um pouco quais são as características, perguntar qual que é o CA, qual que é a zona, onde eu tô, onde eu não tô, e interagir com isso. Então, esse é um produto que na base a gente usa um modelo de linguagem que é tanto, a gente tem testes diferentes, né? Então a gente usa tanto da OpenAI ali, que é a base do ChatGPT, quanto alguns modelos open source, que nem o Llama, a gente testa o Cloud, a gente vai testando diferentes abordagens, entendendo o que tem o melhor resultado. Como a gente é uma empresa de tecnologia nesses produtos que a gente oferece, aí a gente tem uma camada de realmente programar em cima disso, né? Então, existe a base, que é o modelo, mas o modelo por si só, ele não consegue chegar nas melhores respostas, ele não consegue entender tão facilmente qual que é o contexto de urbanismo ou dar um pouco mais de ferramenta, né? Uhum. Diferentes ferramentas com aquele modelo de linguagem. Então, em cima desses modelos que já são existentes, assim, a gente vai construindo em cima e criando ali um software em cima disso. E usando práticas de agentes, que é uma coisa que a gente conversa muito, ou você tem essa lógica de quais são as ferramentas disponíveis para aquele modelo de linguagem. Então, quando você entra ali no ChatGPT, você tem, tipo, tools ali, ferramentas. E, em geral, eles estão criando umas ferramentas novas, bem interessantes. Você pode fazer teu Figma ali no ChatGPT, você pode ter, enfim, várias ferramentas. Você pode conectar com o Google Drive e essa Sim. estrutura. A Uhum. gente faz de uma forma parecida, só que as ferramentas que a gente dá é uma ferramenta que permite você verificar o preço do metro quadrado em algum lugar. Ou Uhum. uma ferramenta que permite você acessar dados do nosso banco de dados gigante sobre dados de cidades. A gente tem uma coleta de informações de cidades muito relevantes. Então, uma das ferramentas que a gente dá é essa. Outra ferramenta é do plano diretor. Mas aí a gente separa, o plano diretor, o código de obras, uma ferramenta que permite que você entender os índices, né, a tabela de índices. Então, a gente vai construindo um novo chatbot que tem um conjunto de ferramentas especializadas para urbanismo, especializadas para arquitetura. E que você pode. A gente faz como um produto, com bastante programação e com as ferramentas, porque a gente está oferecendo isso como produto, né? Mas a prática e a lógica, você consegue construir muito alguma coisa parecida com isso, com as ferramentas que a gente está conhecendo um pouco mais. Então, eu recomendo, e eu acho que é um workflow muito interessante para quem trabalhando com qualquer ramo ali da inteligência artificial, com esses modelos ali de linguagem, não trabalharem só com o chat em si, mas começarem a construir um fluxo para o chat. Então, você tem ferramentas que nem o N8N, o Langflow, que é uma ferramenta visual, em que você cria algumas caixinhas,
E que em vez de você dar essa ordem de fluxo para essa ferramenta. Então, supondo, acho que você deve ter conversado com bastante gente que trabalha ali, você mesmo, né? Com design de interiores. Se você só pede ali para uma inteligência artificial para criar aquela imagem, você pode ter um resultado interessante. Mas se você pede em etapas aquilo e você coloca o seu conhecimento em como construir aquilo, você tem resultados muito mais interessantes, Claro. com muito mais controle, que é uma discussão que a gente tem bastante nas áreas criativas e inteligência artificial. Consistência e controle é o assunto da vez. Super. E aí a gente trabalha, falando mais do nosso dia a dia, né? Então, como que a inteligência artificial ajuda no nosso dia a dia? Como a gente trabalha com programação realmente, a gente usa muito dessas ferramentas de programação. Mas uma provocação que eu queria fazer é que quando eu aprendi, eu tô falando um monte de coisa, quando eu aprendi a programar, para mim foi uma chavinha que mudou, muito grande, de que quando você está programando, independente da área, você está criando realmente um programa que faz o que você precisa que ele faça. Então, em vez de hoje eu usar o BIM ou Revit e tem as funcionalidades que ele oferece, eu posso criar um programa que tem as funcionalidades que eu preciso. E isso é programar, né? É você criar a sua versão. E você faz em geral. O mundo de programação, diferente da arquitetura e urbanismo, eu devo dizer, ele é muito sobre o open source, é sobre o compartilhamento de como fazer as coisas. Que, inclusive, era uma coisa que, como estudante de arquitetura, eu queria saber mais. Ah, eu vi um detalhe aqui, eu vi, olha só esse encontro com a viga e com a laje, que interessante, e eu tinha dificuldade de saber como fazer. Na programação, esse mundo é muito diferente. Todo mundo está contando como está fazendo as coisas, no limite ali da Apple, não contar como que é a mudança de linguagem deles. É mais assim, dentro de um limite, as pessoas compartilham muito. Aham. E a gente só avançou em inteligência artificial porque a base é o open source. Uhum. Então, quando você quer fazer um novo programa, a gente já usa e já compartilha de pessoas que já trabalharam com isso em cima. Então, por exemplo, tem várias. Se você quer trabalhar com programação em dados para urbanismo, e você pesquisar ali, tem várias instituições ou programadores que já trabalharam em pacotinhos e softwares para urbanismo, e que você pode só tirar proveito daquilo em vez de começar de novo. E aí eu falei tudo isso para quê? Com esse contexto, com essa quantidade de dados disponíveis, hoje em dia o que a IA fez é diminuir a necessidade de você saber programar para você criar um programa seu. Então você tem um fluxo muito específico. Então, hoje em dia, no nosso trabalho, a gente começa com detalhamento de planta, com detalhamento específico, a gente começa analisando os requisitos do cliente, a gente tem um fluxo de trabalho específico. O que a IA está dando de oportunidade é você criar com ferramentas que tem o Lovable, Cloud Code, com o Google AI Studio, que tem umas ferramentas espaciais muito interessantes, Uhum. que você, com algum conhecimento, eu recomendo ter algum conhecimento, porque eu acho que isso potencializa o que você pode fazer, você Claro. consegue criar um programa para o seu fluxo de trabalho. Uhum. Então, não só o fluxo de A, mas um programa novo através da programação. Então, isso a gente faz muito. Então, meu dia a dia é programar, é codar, mas é também tirar proveito de agentes, tirar proveito de softwares que ajudam você a programar e que já sabem um pouco disso. Isso é para alguém que tem experiência com programação, que é o dia a dia, mas isso também é verdade para quem não tem experiência com programação. E para recomendar outros workflows, o Google Earth Studio, para quem quer, eu comentei mais cedo, né, para quem quer trabalhar com reconhecimento de imagem de satélite, uma Uhum. ótima ferramenta que consegue mostrar aqui é floresta, aqui é fazenda, aqui é um carro, aqui é um estacionamento, quantas vagas tem no estacionamento. É uma ferramenta que tem muito disso pronto. Enfim, então a gente vai explorando ali, tanto para o nosso dia a dia de trabalho, quanto para esses produtos que a gente desenvolve. Inclusive até para negócios, né? Para negócios, evidentemente, é muito importante, Uhum. mas como a gente trabalha com prefeitura, os nossos leads são prefeituras, né? Então a gente quer entender, qual que é nosso ICP, qual que é nosso cliente ideal em prefeituras, tem tal tamanho. Se é uma cidade que gosta de inovação, tá bom, essa cidade que gosta de inovação, uma cidade é um cliente bom pra gente. Se é uma cidade que tem entre 100 mil e 200 mil habitantes, tá bom, uma cidade que faz sentido pra gente, tá revisando o plano diretor, faz sentido. O que a gente fez para nossa equipe de negócios? A gente criou um fluxo com o Lang Flow, que é uma ferramenta visual ali, que poderia ser o N8N, até as automações do Zapier, em que é um fluxo que uma vez que a gente recebe algum lead, fui no evento, conversei com a Maria sobre alguma coisa.
A gente analisa, tá bom, esse lead, ele tem alguma coisa a ver com prefeitura? Tá, tem. Não tem, tudo bem, esse vai para um outro fluxo. Tem alguma coisa a ver com a prefeitura? Ah, essa pessoa é relevante na prefeitura? Qual que é o nível de relevância? Ela é um secretário? Ela é, ela é um secretário mais da fazenda? Ou ela é uma secretária de urbanismo? Ah, ela é um técnico. Tá bom, então a gente vai construindo essa característica do lead, tá bom. Agora, se essa pessoa é de uma prefeitura, é da prefeitura de Itajaí, que a gente tem um contrato. Itajaí é uma cidade relevante para a gente? Vamos olhar o IBGE. Vamos olhar o ranking cidades Smart Cities que a gente tem. Vamos olhar alguns rankings que existem por aí. Tá falando de inovação? Tá falando disso? Então, a IA vai fazendo todos esses fluxos que a gente montou, e aí no final a gente tem um dashboard que fala: tá bom, essa é uma ótima cidade para vocês, em que a população está crescendo, a comparação entre o IBGE de 2010 para 2020 tá falando que está em crescimento, tem urbanização acontecendo, tá bom, vai conversar com eles, que você tem um fluxo interessante. Então a gente usa todas essas lógicas de urbanismo e de cidades para negócios e para nosso fluxo. Maravilhoso, achei incrível isso, muito É bem bom. legal. E daria para fazer um paralelo com clientes de arquitetura ou clientes de design de Super. interiores, super, né? Você faz porque existe essa coleta de leads e essa análise de leads, mas você tem isso automatizado, dando as respostas que você busca para o tipo de lead. Incrível, adorei. Não, eu super recomendo demais. Vamos E é aplicar. isso, né? Tem esse fluxo, né? Vamos como criar esse fluxo e entender Muito quem que é legal. interessante. Aí, para você, quem são possíveis convidados? Aí você pode entrar Sim, aí no conexões, podcast. e os parâmetros podem ser 1000, né? Você pode definir os parâmetros que você achar importante para o seu negócio. Isso é muito bacana. Tem algum Super. projeto específico que você queira compartilhar aqui com o pessoal que está assistindo a gente hoje? Tem algum Com exemplo? certeza. É, tem bastante coisa que a gente está fazendo por aí. Eu recomendo que vocês entrem em Osmo.place para conhecer tanto o nosso trabalho quanto os nossos projetos. E, inclusive essa plataforma pública que eu falei, que todo mundo pode acessar, enfim. Uhum. Mas eu quero até falar de dois projetos que estão vindo aí. Então, eles são Rio Verde, são pela prefeitura, que é Rio Verde, em Goiás e Itajaí, em Santa Catarina. A gente está no momento de implementação. Mas quando a gente terminar esse momento de implementação, a gente vai ter essa ferramenta que mapeia o plano diretor, que tem dados de maior variedade de dados, dados de empresas, dados de obras, dados de operação urbana, enfim, toda essa coleta. E para facilitar e aproximar as pessoas a entenderem toda essa complexidade que é a cidade, a gente tem um chatbot de GA, que é isso que eu comentei, com essas várias ferramentas que a prefeitura vai oferecer para o cidadão para poder pesquisar e conversar sobre o plano diretor. Então, são dois projetos que estão vindo aí, em que a prefeitura vai estar oferecendo uma ferramenta de IA através aí do nosso projeto. Então, para vocês ficarem de olho, eu acho que são dois projetos muito legais. Olha, eu acho que E é a esfera federal, hein? Vamos fazer o Brasil inteiro, imagina isso. Que maravilhoso. Inclusive em BH, naquele produto que eu comentei, que chama Mapa Empreende BH, que é que as Uhum. pessoas também podem abrir, porque é aberto, que a prefeitura que oferece, também tem o chatbot, que é com um outro objetivo, é entender como usar a ferramenta. É falar, tá bom, eu sou uma pessoa que tem um terreno, não sei o que fazer com o meu terreno, o que que eu posso fazer? Aí você pode escrever isso, escrever onde está, quais são as características. A partir disso, a gente mostra como você usar a ferramenta para tirar os seus insights. Então é isso, é instrumentalizar de diferentes escalas com diferentes oportunidades. E aí no futuro a gente também tem um projeto aí bem interessante que já é interagir com o IA, com os dados, que também é uma coisa que a gente está trabalhando aqui, né? Fazer pergunta para os dados e tirar insights ali com linguagem natural. Então tem bastante coisa interessante aí na área de urbanismo e IA que a gente está desenvolvendo. Maravilhoso. Estou feliz assim de ter essa conversa com você, porque me dá orgulho que a gente tem uma equipe como vocês no Brasil trabalhando com isso, com a tecnologia que a gente tem disponível hoje para facilitar a vida das pessoas em diferentes esferas, em termos de urbano. Acho muito legal, estou muito feliz. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito, muito Eu obrigada. queria saber agora da sua, já indo ali para a nossa última pergunta. É uma pergunta que eu faço sempre para os convidados, para as pessoas que estão chegando agora, né, para esse mundo, ou que já estão nesse mundo, porque a gente tá envolto dessa camada de inteligência artificial em todas as instâncias, né,
e tecnologia, não só inteligência artificial das nossas vidas. A gente falou agora no início um pouco sobre abordagem, sobre estudos, sobre exposição, sobre como que esses assuntos estão chegando para a maior parte dos arquitetos e urbanistas e designers. Com o seu olhar de especialista, o que você aconselha para as pessoas que estão se interessando mais a se envolver com questões de tecnologia e estão presentes nesse mundo de hoje, onde tantos conselhos ruins, né, também, né, tanta exposição à desinformação, assim. Então, para um estudante que ainda está na universidade ou um profissional que queira começar a estudar inteligência artificial, ou para as pessoas que já estão aplicando e novos olhares, né? Porque as coisas também vão mudando ao longo do tempo. Na sua experiência, Roberta, o que você aconselharia para essas pessoas? Qual seria o seu conselho? Perfeito. Como a gente comentou no começo, eu tive uma oportunidade excelente de aprender isso, uma ótima universidade, que era de arquitetura e urbanismo, e falando de tecnologia. Porque eu acho que isso às vezes é uma barreira que as pessoas têm de ver muitas coisas de inteligência artificial, cursos ou coisas do tipo, que não são aplicados à arquitetura e urbanismo, e isso acaba. É difícil você entender exatamente o que significa tudo aquilo no seu contexto. Tipo, a gente sabe do potencial, mas se a gente quer começar a trabalhar mais com isso, eu acho que é muito sobre aprender, mas eu acho que é muito relevante quando você aprende em contexto. Eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o Grupo OSPA, porque eu acho que é bem relevante. Como eu comentei, o Instituto Cidades Positivas tem uma aula de educação, Certo. e é educação sobre mercado, sobre cidades, sobre políticas públicas, sobre tecnologia. Na aula de tecnologia tem ciência de dados para urbanismo, que aborda IA, ciência de dados para arquitetura, que aborda IA, nos nossos contextos de arquitetura e urbanismo, que eu acho que é muito relevante. É aprender o básico de programação, às vezes, mas olhando para nosso uso e como que a gente aplica. Porque eu recomendo. Eu acho que a gente, pensando ali no futuro da nossa profissão, porque eu sei que a gente está discutindo muito isso, né? Então, do arquiteto urbanista, qual que é o espaço ali da agência humana, qual que é o espaço da agência da tecnologia. Eu realmente acredito que para a gente ter essas discussões em alto nível e para a gente conseguir tomar entender quais são os rumos da nossa profissão com essas ferramentas, a gente não pode deixar essas ferramentas só engolirem a gente. A gente tem que ser agentes ativos em como que essas ferramentas são feitas, quais são os próximos passos. Eu gosto muito de ser uma arquiteta urbanista que tem uma empresa de tecnologia para a gente falar sobre urbanismo e tecnologia, mas vindo de uma perspectiva de... A nossa empresa tem vários arquitetos programadores ali. Então, a minha recomendação é realmente aprender e estudar nesses tipos de cursos. Eu acho que do Instituto das Concivas é muito interessante. Online, você também tem vários cursos ali sobre ciências de dados espaciais, para falar um pouco de quem quer trabalhar com dados, urbanismo, de universidades reconhecidas. Sempre olhar para quem está falando, né? Então, por exemplo, a Universidade de Carolina, da Califórnia, South Carolina, tem um curso de ciência de dados espaciais que fala sobre as questões de trabalhar com dados espaciais. O Google, OpenAI, todas essas ferramentas têm vários cursos para você começar a introduzir. Então, o recurso está ali. Essas são, acho que, as duas grandes recomendações. Procurar recursos, que nem esse podcast, que nem Instituições Possíveis, que falam sobre esses temas no nosso contexto, para aproximar a gente. E ir aos poucos estudando, porque eu acho que a gente só vai conseguir entender o que é de verdade, o que a gente pode fazer, qual que é o futuro disso, ter debates que não são só gosto ou não gosto, IA está destruindo o papel do design, o papel de arquiteto. Parar de ter discussões que são superficiais, mas ter discussões mais aprofundadas, e aí sim falar, não gosto, mas tá tudo bem, mas que a gente consegue realmente entender um pouco disso. Então, acho que tem bastante recurso, mas acho que seriam essas minhas recomendações, pensando na minha ótima oportunidade de aprender IA, aprender programação no contexto de arquitetura e urbanismo. Muito legal, Roberta. Obrigada pelos conselhos. Olha, eu adorei esse episódio. Espero que a gente tenha outra oportunidade de conversar de novo. Com certeza, adorei a conversa. Sobre outros projetos. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. É realmente muito inspirador. Eu fiquei muito feliz e, inclusive, com os exemplos que você deu, de workflows que podem ser aplicados não só em urbanismo, mas em outros lados, né, do nosso mercado.
Bom, eu queria agora te perguntar, para quem quiser aprender com você, quem quiser se conectar, quiser perguntar diretamente alguma coisa para você, como que as pessoas acham também a OSPA online ou nas redes sociais? Como que a gente faz para nos conectar com vocês? Perfeito. Aí o melhor recurso para mim, para entrar em contato comigo, é o LinkedIn. Roberta Berardo, OSPA Place, né, empresa, que aí você também consegue ali no LinkedIn encontrar através do OSPA Place. Assim como também o que a gente está fazendo, também a gente sempre publica lá no LinkedIn, então tem bastante recurso. Palestras interessantes, a gente fez uma palestra bem legal no Rio Innovation Week de IA para cidades responsivas também, então esse tipo de recurso a gente vai sempre compartilhando lá oportunidades interessantes. Então, Roberta Berardo no LinkedIn, OSPA Place no LinkedIn, e o site aí que você consegue ser direcionado para todas as ferramentas é ospa.com.br, que você consegue conhecer o grupo, conhecer o Instituto, que eu recomendo muito para quem quer aprender, de verdade. Eu acho que tem MBA, tem cursos menores, tem aulas, tem masterclass, tem um pouquinho de tudo ali dentro. Uau. Recomendo muito ele no ospa.com.br, você vai conseguir encontrar todos os recursos aí para aprenderem um pouco e para conhecerem o que a gente faz, o que a gente está fazendo, que os planos são bem ambiciosos aí para o futuro. Uau, eu queria agradecer muito você. Obrigada. Para mim é muito importante, toda vez que eu vejo alguém falando sobre isso, eu fico muito animada de ter um espaço, ter com quem conversar, e conversas que são de alto nível, conversas que a gente consegue realmente produzir alguma coisa interessante e não deixar a peteca cair, né? Não deixar a tecnologia. Eu, como uma super defensora da tecnologia, a gente também não pode deixar a tecnologia ditar como que a gente faz, como que a gente projeta, como que a gente faz. Mas a gente tem que sim olhar para a tecnologia e entender, tá bom, eu entendo quais são os meus objetivos, vamos usar a tecnologia. Então, ter um espaço para conversar sobre isso, eu sou muito agradecida e espero que o pessoal goste também e consiga tirar proveito ali da conversa. E de tudo que está apresentado aqui no podcast como um todo. Foi um prazer, Roberta. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua jornada, a sua experiência e o que você está atuando agora. Acho que vai ter muitas pessoas interessadas e curiosas com a OSPA e o trabalho de vocês. Esse foi o episódio 12 do Nuvem Talks, temporada 2026. Para quem quiser encontrar também a gente, estamos no Spotify e no YouTube, Nuvem Talks, e também vai conhecer o Instagram da Nuvem Design, @Nuvem Design. Muito obrigada e até a próxima. Vem com a Nuvem.